Santo seja sempre louvado. Amém. Agradeço o Senhor nessa noite por me chamar nessa graça. É escrito o meu nome no livro da vida. Eu conservo assim, se a Ele for firme e fiel até a morte. Eu agradeço ao Senhor pelo selo da promessa e que o Senhor selou a minha alma como confirmação da sua verdade na minha vida. Eu agradeço a Deus porque, irmãos, eu não consigo nem expressar. Tamanha é a minha alegria de estar mais uma vez aqui dentro. Eu quero agradecer ao Senhor que já se faz mais anos, de 20 anos que eu não venho dessa cidade. Eu agradeço a Deus que na minha mocidade o Senhor dava graça de fazer vocações e estar entre esse povo. Eu agradeço a Deus que quando eu entrei dentro dessa igreja, todas as palavras que eu escutei aqui, o Senhor me trouxe em memória. Irmãos, eu agradeço a Deus em rápidas palavras que o Senhor fez um grande milagre na minha vida, me tirando do mundo do pecado, me chamando para essa graça. Agradeço ao Senhor que com 5 meses de vida, irmãos, os meus pais não tinham condição de me criar. Então o Senhor traçou um caminho na minha vida, irmãos, e um casal de servos de Deus me adotou. Eu agradeço a Deus que os meus passos desde criança têm sido dentro da casa do Senhor. Quero agradecer a Deus essa noite, irmãos, que no meio de tanta bondade e misericórdia de Deus, o Senhor achou graça, irmãos, esse casal que me adotou, aleluia, eles serem pobres, necessitados, aonde por muitas das vezes faltava o calçado, faltava a roupa, mas a glória de Deus dentro da nossa casa nunca faltou. Eu quero agradecer a Deus que um dia, irmãos, no meio de tanta guerra, de tanto sofrimento, agradeço ao Senhor que a minha mãe falou assim para mim: olha, vai buscar a palavra para ver que caminho que Deus vai tomar na nossa vida, para ver se Deus abre uma porta. Eu agradeço a Deus que o tempo tinha se passado. Deus já havia recolhido meu pai, então estava só eu e a minha mãe. E naquele dia, irmãos, ela chorando falou para mim assim: busca para Deus, de Deus uma palavra, para ver o que Deus vai falar sobre a nossa vida, se vai abrir uma porta, que caminho Ele vai tomar. Irmãos, eu agradeço a Deus que no caminho, conversando com Deus, eu falei: Senhor, eu vou buscar um sinal. Se Tu está na nossa vida, Tu vai responder. Eu agradeço a Deus que a igreja estava lotada naquele dia, sentei no último banco, e querendo chamar a atenção de Deus, estava revoltada, não dava glória, não cantei, não saudei ninguém, brava do Senhor, como se o Senhor, aleluia, fosse alguém que eu pudesse mandar nele. Eu agradeço a Deus que naquele dia a palavra veio, o culto veio, e no decorrer da palavra eu falei: Senhor, não estou sentindo nada, não estou vendo nada, e vou sair da igreja revoltada mais do que eu entrei. Mas eu agradeço a Deus que lá no último banco, Deus tomava o cooperador, apontou para mim e disse essas palavras: moça, hoje você entrou aqui dizendo: Senhor, se Tu estás na minha vida, me dá um sinal. E Deus para essa palavra para dizer para você: a oração do Pai Nosso é a oração mais forte que tem. Glória a Deus nessa altura. Eu agradeço a Deus que dentro, sentada no banco, eu falei: para quem já está aprovado, agora está mais ainda. Não estou entendendo esse sinal que Deus me deu. Eu agradeço a Deus que acabou o culto, saudei o porteiro só e fui embora. No caminho, irmãos, eu falei: vou aleluia, abreviar o caminho, vou cortar um trilho por aqui, chego mais rápido na minha casa. E quando eu estava passando um trilho, era escuro. Quando eu cheguei lá na frente, irmãos, no clarão da cidade, que eu avistei a minha casa, uma casa simples, toda a vizinhança estava dentro da minha casa. E na frente de casa tinha uma ambulância, muita irmandade. Glória a Deus nas alturas. E uma das moças que viajava conosco em missão disse essas palavras: olha, você vai ter que ser bem forte, porque o Senhor acabou de recolher a sua mãe. Faz 40 minutos, infarto fulminante, não tem mais o que fazer. Eu agradeço a Deus que naquela hora, aleluia, quando a revolta misturado com ira já quis me domar, que eu cheguei no cômodo pequeno, numa cama, numa casa, aleluia, bem apertada, toda a irmandade chorando, a minha mãe deitada e o enfermeiro do lado, olhou para mim e disse: moça, você que é a filha? Eu falei: sou eu. A multidão não deixou eu levar o corpo da tua mãe, falou que você tinha que ver ela pela última vez. Eu posso
posso levar a tua mãe? Eu falei, não, ainda não, eu vou me despedir dela. E quando eu falei, vou me despedir dela, eu olhei para ela e falei, Senhor, olha que situação que está a tua serva. Fui buscar palavras sobre tu abrir uma porta de emprego e tu leva minha mãe para o reino da tua glória. E o Senhor falou para mim no meu coração, moça, mulher de pouca fé, o que eu falei para você? Você não me pediu um sinal? Senhor, eu pedi um sinal. Eis aí o teu sinal. O Senhor, mas levou a minha mãe. O Senhor falou, não. Lembra quando Eliseu deitou o corpo sobre o filho da viúva? Glória a Jesus. Ele fechou a porta e colocou o corpo em cima. E a virtude que estava em Eliseu tomou o menino e deu a vida de volta. Eu lembro, Senhor. Então convida esse povo que tem fé para dar glória pro meu nome. Deita sobre a tua mãe. Abre a boca dela. E dentro da boca dela você diz essas palavras. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nosso teu reino, seja a tua vontade. Glória a Deus, agradeço a Deus. Que quando eu falei, porque teu é o reino, o poder e a glória, a minha mãe me abraçou e falou no meu ouvido, amém. E quando ela falou amém, ela já sentou. E quando ela sentou, o enfermeiro desvaiou. A vizinhança caiu do lado. Quem estava em cima dos murinhos para observar a morte da serva também desvaiou. Glória a Jesus. Eu agradeço a Deus essa noite, que quando Deus começa uma obra, Ele termina. Eu agradeço a Deus que na minha casa pequenininha virou um corre e todo o povo socorreu o enfermeiro. Para resumir a obra, Deus batizou o enfermeiro com a promessa, converteu os que estavam na casa e o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus que o tempo se passou, Deus abriu para nós uma porta, não nos deixou ricos, aleluia, glória, mas eu agradeço a Deus que a glória de Deus sobrou dentro da nossa casa, irmãos, e passou-se os anos, aleluia, agradeço a Deus que eu estava no culto, aleluia, bendito o Senhor, e na palavra, glória a Deus, Deus mandava a palavra e dizia, eu preciso provar para você que eu sou o teu pastor, que eu te amo, que eu estou na tua vida, glória ao Senhor, e o que eu tenho que fazer no teu caminho é uma obra de milagre, para calar a boca de Satanás. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu sempre via os irmãos contar milagre, e dizer assim, agradeço a Deus que Deus me guardou de um homem sanguinário, Deus me deu vida novamente, irmãos, mas dentro de mim eu tinha o desejo de passar por isso, mas eu quero agradecer a Deus, irmãos, que um dia, saindo do culto, aleluia, Deus mandava a sua palavra, e nós, aleluia, numa prova muito grande, o Senhor dizia assim, ainda hoje, você vai encontrar com o circunciso da tua alma, e você vai olhar para ele e vai dizer essas palavras, sai da minha frente, em nome de Jesus Cristo, Rei dos Exércitos. Eu agradeço a Deus, irmãos, que a igreja estava lotada, agradeço ao Senhor, que eu falei, Senhor, será que é comigo essa palavra? E o Senhor falou, é com você, vai embora na comunhão, que eu preciso fazer um livramento. Irmãos, e quando eu fui, esse dia eu estava congregada sozinha, saudei os companheiros e fui embora. No caminho de casa, eu sempre queria cortar esse caminho, que era um trilhinho escuro que passava. Irmãos, eu agradeço a Deus que eu fui na frente congregar e não tinha visto, irmãos, que minha mãe chegou depois do culto, atrasada. E quando eu estava saindo da igreja, que eu estava já entrando naquele trilho, eu escutei minha mãe me chamando, ei, espera eu. Eu falei, a senhora veio? Ela falou, eu vim. Você ouviu a palavra? Eu ouvi. Com quem será que é aquela palavra? Eu falei, não sei, vamos embora na comunhão para ver o que Deus vai fazer. E fomos falando de Deus no caminho. E ela enganchou no meu braço e continuamos seguindo. E quando fomos seguindo, irmão, bendito ao Senhor, passou um homem, aleluia, mais ou menos 9:30 da noite. Ele estava com um chapéu preto, uma capa preta, bota. Não conseguia nem ver o rosto, estava escuro. Ele passou bem rente do meu lado, bem coladinho, e falou, boa noite, moça. E eu, por educação, falei, boa noite. Então ele apressou os passos, irmãos, e ficou mais adiante de nós. E quando
quando chegou lá na frente, irmãos, era um caminho aonde só passava uma pessoa por vez. Não dava para passar 2 ou 3. Então minha mãe soltou do meu braço, ficou um pouco atrás de mim, e eu fiz menção de seguir na frente. Só que lá na frente eu percebi que ele estava parado, com os braços cruzados e olhando bem sério para mim. E quando cheguei bem perto dele, ele falou: sabe, eu preciso conversar com vocês uma coisa. Pode falar, o senhor quer alguma informação, um horário, alguma coisa? Ele falou: não. Hoje quando eu acordei com uma vontade de matar. Aleluia. E quando ele disse essas palavras, eu falei: Senhor, o que eu respondo para esse homem? O Senhor falou para mim: eu te ensinei a fugir do diabo? Falei: não, Senhor. Eu falo o que para esse homem? E o Senhor fala para ele, o Senhor falou para mim: fala para ele assim: e hoje você acordou com uma vontade de anunciar a minha graça. E quando eu falei essas palavras para ele, ele falou assim: você é muito petulante. Eu falei: por que petulante? É uma troca de favores. Eu anuncio e você me mata. Tá bom assim? Ele olhou para mim e falou: você não tem medo da morte? Eu falei: se eu morrer com Cristo, com ele eu vou. Se eu ficar com ele, eu fico. E quando eu falei essas palavras, ele abriu a capa, irmãos. E na capa tinha facão, canivete, faca pontiaguda, tudo quanto é sorte de facas tinha na capa. E estava armado até os dentes. E ele disse assim para mim e para minha mãe do meu lado: escolhe de que jeito que você quer morrer. Aleluia. E quando ele falou isso, eu falei: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. E nessa hora, o Senhor me encheu de calma, de paz. E o Senhor falava assim na minha boca: você está vendo aquela casa lá em cima? Ele falou: que casa? Eu falei: aquela que está lá em cima, bem iluminada. Ele falou: estou vendo. É uma igreja lá, não é? Eu falei: é. Meu pai mora lá. Seu pai mora lá? Meu pai mora lá. Que menina? Que seu pai mora lá? Lá é a igreja dos crentes. Por isso, meu pai está lá. Seu pai está lá? E o que eu tenho a ver com isso? E ele falou para mim que eu ia encontrar com você. Seu pai falou que você ia me encontrar? Falou. E do que é que ele me chamou? Ele te chamou de incircunciso filisteu. Ele olhou para mim e falou: e o que é um incircunciso filisteu? É um homem que afrontava o povo de Deus, que só queria fazer maldade. Eu sou de Deus. E você? Ele falou: eu não. Falei: o que você quer fazer? Eu quero matar. E eu falei para ele: eu quero te chamar para ser meu irmão na fé. Ele olhou para mim e falou assim: você vai morrer agora. E tirou uma faca, irmãos. Aleluia. Ele começou a colocar na minha barriga e foi colocando. Aleluia. E nessa hora minha mãe deu um grito: Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Ele olhou para mim e falou: manda essa mulher calar a boca. Quando eu virei para mandar minha mãe calar a boca, a glória de Deus pegou a mulher. Glória a Jesus. Ela começou a falar em línguas. Aleluia. Ele começou a tremer. E quando ele começou a tremer, eu coloquei a mão na mão dele. E em cima da faca que já estava metade dentro de mim. E ele ficou impressionado porque o sangue não saía. Aleluia, Jesus. E quando ele começou a se impressionar, o Senhor falava na minha boca: sai da minha frente em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Exércitos. Glória ao Senhor. E quando eu falei isso, a faca caiu, o homem começou a tremer, ficou parado no lugar. O Senhor falou no meu coração: pega a tua mãe e segue o trilho. Aleluia, Jesus. E quando eu fui seguindo, irmão, que eu olhei para trás, mais ou menos uns 500 metros de distância, bem longe, ele gritava: nossa! Do mesmo jeito que ele ficou com a mão abaixada, com a faca caída. Nossa! Eu olhei para ele com toda a audácia: o que foi? Aleluia! Pede pro teu pai tirar daqui que eu tô colado! Quando Deus não quer, a faca não mata! A bala não sai! O diabo não mata!
começou tanta guerra, tentando nos matar, a paciência, a sabedoria ficou morando na minha casa. Agradeço a Deus por tudo, levo para Sertãozinho as vossas saudação com a santa paz de Deus.